Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre doenças exantemáticas. Eu tentei dividi-las de uma maneira que as provas gostam de comparar, tá? Vamos começar então pelo sarampo. Sarampo é aquele paciente que vai chegar com febrão para você. Ele chega com febrão, chega com conjuntivite, e essa conjuntivite geralmente dá uma fotofobia muito importante nesse paciente. Pergunte para alguém que teve sarampo quando criança, o que ele lembra? Ele vai lembrar geralmente que ele não conseguia abrir os olhos, tá? Além disso, tem uma tosse bem chata também no sarampo, ok? Passou essa fase, o que acontece? Surge um exantema, que é céfalo-caudal. Então ele é da cabeça e desce, ele é chamado também o exantema do sarampo como morbiliforme. Grave esse nominho que às vezes eles gostam de perguntar, ok? Passando para rubéola agora, que eu gosto de agrupar junto com o sarampo, por isso que está um depois do outro. O que nós temos que saber? Rubéola também é chamado como sarampinho. Por que ela é chamada de sarampinho? Porque tudo praticamente que tem no sarampo, a rubéola também tem, só que mais fraco. Sabe? Então com isso você já consegue decorar boa parte da clínica da rubéola. Ela tem conjuntivite, ela tem febre, ela tem tosse, tá? Ela tem odinofagia daí também, só que tudo mais fraquinho. Não vai ser um paciente que vai estar em mau estado geral como o sarampo, sabe? Outra coisa que você tem que saber de rubéola, que eles gostam de perguntar às vezes, adenomegalias occipitais e retroauriculares. Eles gostam às vezes de colocar esse achado para você pensar em rubéola, beleza? Outra coisa que nós temos que saber, o exantema, mesma coisa que o sarampo, céfalo-caudal, beleza? Só que não é morbiliforme, é um exantema chamado róseo, ok? Partimos então para o segundo grupo. O segundo grupo é o grupo que mais gosta de comparar, eritema infeccioso e exantema súbito. E o que eles gostam de perguntar? Qual é o agente causal de cada um? E aí você vai lembrar assim, ó, ei, parvovírus, ei, parvovírus, ei, parvovírus, eritema infeccioso, EI, tá? Parvovírus B19. Então você lembra que o eritema infeccioso é causado pelo parvovírus B19. E o exantema súbito é causado pelo herpes tipo 6. Beleza? Você lembrando do eritema infeccioso, você já vai lembrar o outro, porque são os dois que eles mais comparam. Agora a clínica. O eritema infeccioso é um paciente que ele vai ter o quê? Aquela face esbofeteada. Tá? É um paciente que depois que ele tem um exantema, ele sara desse exantema. Se ele sair no sol, se ele tiver estresse, se ele fizer exercício físico, volta esse exantema para o paciente. Beleza? Já o exantema súbito, que é causado pelo herpes tipo 6, é totalmente diferente. O que vai acontecer com esse paciente que tem um exantema súbito? É um paciente que tem um febrão, pode chegar convulsionado de tanta febre que ele tem, e quando cessa essa febre dele, acaba a febre, ele, pum, tem um exantema. Essa é a clínica do exantema súbito, ok? Muito fácil, não é? Você diferenciar os dois. O que mais pega mesmo é você saber os agentes de cada um. Passando agora para o grupo da mononucleose e da escarlatina. Mononucleose, o que você tem que lembrar? Você tem que lembrar que ela causa uma faringite com placas acinzentadas. Isso pode te confundir e você dá uma amoxicilina para esse paciente. Se você der amoxicilina para um paciente com mononucleose, vai surgir um rash nele, um exantema. Tá? Então por isso que ele está nas doenças exantemáticas. O que você tem que lembrar sobre a mononucleose? Que ela dá adenomegalias em várias cadeias, ou seja, você vai palpar vários nódulozinhos, pode ser no pescoço, pode ser no axilares, tá? E até em outros lugares. E você tem que lembrar que pode causar hepatoesplenomegalia. Isso daí é um achado que eles sempre colocam em prova. Quando é mononucleose a questão, eles vão colocar hepatoesplenomegalia. Ok? Passando para a escarlatina. A escarlatina é uma complicação que tem numa faringite por Streptococcus do grupo A, ok? É um paciente, então, que ele vai estar em mau estado geral. Por quê? Porque é uma infecção bacteriana. Ele vai ter uma história de uma faringoamidalite bacteriana, tá? E esse paciente vai ter um rash, então. E uma coisa que é muito demarcada nesse rash, a região perioral do paciente vai estar branca, vai estar clara. Isso daí é chamado de sinal de Filatov. Como você vai decorar isso? Não sei. Filatov parece um nome russo. No russo todo mundo é branco, só tem neve lá, não é? Então Filatov, palidez perioral. Linhas de Pastia também pode dar, que são linhas mais envermelhecidas, são linhas vermelhas que podem dar em áreas de dobras da pele. Também é característico da escarlatina. Beleza? Agora passando então para as que dão vesículas na boca, que são as duas causadas pelo vírus Coxsackie, ok? O que você tem que lembrar desse vírus é que ele pode causar miocardite, tá? Então se tem um paciente que tem uma síndrome mão-pé-boca, ou se tem uma herpangina e o irmão dele começa com clínica de insuficiência cardíaca, você tem que suspeitar de miocardite por Coxsackie, tá? É um dos vírus que gosta muito do coração. Então vamos lá. Como que nós vamos diferenciar a herpangina de síndrome mão-pé-boca? Simples. A herpangina, você só vai ter úlceras na orofaringe, tá?
Agora, síndrome mão-pé-boca, você vai ter úlceras e vesículas na boca toda, além de você ter o exantema nas regiões que o nome da síndrome já te diz, síndrome mão-pé-boca. Se eu fosse você, eu adicionaria no final bunda, porque sempre colocam que tem na bunda também, nas nádegas, né, também, para ajudar. Então, síndrome mão-pé, boca e bunda, causada pelo vírus Coxsackie também, beleza? Falando agora de Kawasaki. Kawasaki é uma doença que ninguém sabe de onde vem até hoje. Ninguém sabe de onde vem. Mas a clínica dela é típica e você tem que conhecer. Primeiro, o paciente tem que ter uma febre de pelo menos 5 dias. Ok? 5 dias de febre. E aí, ele tem que ter 4 dos 5 sintomas que eu vou falar agora. Tá? Então, febre de 5 dias e 4 dos 5 sintomas que eu vou falar agora. Então, vamos lá, para lembrar. O que você vai fazer? Você vai começar pelos teus olhos. Ó. Então, alterações no olho, na boca, no pescoço, no tronco, e daí você vai seguindo a linha e vai para os membros, tá? Para as regiões acrais do teu corpo. Por quê? Ele vai ter conjuntivite, pode ter outras alterações oculares também, eu gosto de lembrar de alterações oculares, alterações na boca, você vai ter língua em framboesa, pode ter aftas, etc. No pescoço, adenomegalias principalmente. No tronco você lembra de exantema. E daí você vai subindo até as mãos, que você vai lembrar porque algumas podem ter descamação, entre outras alterações na mão também. Ok? Por último, vamos falar um pouquinho de varicela. A varicela é muito fácil de diagnosticar. O que você tem que pensar? Você tem que pensar que vai ser aquele paciente que, na questão, ela vai falar assim para você. Paciente tem vários tipos de lesões em vários estágios diferentes, todos ao mesmo tempo, tá? Então é um exantema multiforme. Você tem todos os estágios de evolução da varicela ao mesmo tempo. Você tem que lembrar de varicela, tá? Outra coisa importante da varicela, que eu estava esquecendo quase de falar aqui, é que a principal complicação é porque ela dá bastante coceira, né? Quem teve varicela lembra. Eu lembro que eu coçava muito. O que acontece? Acontece infecção secundária das feridas por causa dessa coceira que dá na pessoa. Beleza, pessoal? Esse videozinho é rápido, só sobre diagnóstico. Eu espero que tenha ajudado vocês, tá? É uma coisa bem simples, nós não falamos de tratamento, não falamos de peculiaridades, falamos dos pontos mais importantes para você conseguir diferenciar na sua prova como que você vai marcar qual doença é qual. Beleza, pessoal? Até